temos o que a gente pensa, eu sou homem, vou trabalhar, eu preciso trabalhar mais, aí eu tenho meu emprego, dá para me pagar, né? E na verdade, irmão, de repente Deus te leva, ou de repente você pode estar até enfermo. E daí a sua mulher não tem nem a senha talvez do banco para ali pegar o dinheiro, que se é que tem o dinheiro que restou no banco, se é que tem o dinheiro que restou no banco. Então, ela vai passar fome, irmão, até sair o inventário, podemos dizer assim, se ele morrer. Então, por que você não comunicou? Por que você não cuidou das suas finanças, da sua casa, não colocou em ordem? Então acontece muito isso, irmão. Desestrutura a família. E você vai acumulando dívida e muitas vezes você vai, não, eu vou trabalhar mais, a ponto de que você vive só para o trabalho e acaba não tendo nem mais tempo para a família. E a família começa a ficar desestruturada, sem um alicerce, fragmentada. Então é dessa maneira, muitas vezes, irmão, que Deus, o inimigo entra na nossa vida, irmão, nas nossas finanças, para causar separação, destruição. Então nós temos que pensar bem, irmão. Outra coisa, porque você não colocou a sua casa em ordem. Coloque então a ordem, enquanto você estiver vivo, a sua finança da sua casa, né? Se os seus filhos são esbanjadores, né? Corte. São consumistas, corte. Se preciso for descer alguns degraus financeiros, eles não vão morrer. Então é muito importante nós pensarmos nisso, irmão. Comprarmos o que é necessário. E às vezes levamos os nossos filhos a um patamar bem alto. E se preciso descer, eles vão ficar em crise, não é isso? Às vezes eles são esbanjadores, nós damos tudo para ele, compramos tudo, e na verdade, quando viver um momento difícil, uma crise, então eles vão perecer, irmão. Né? Isso é um problema financeiro que podemos deixar após a morte, se nós pensarmos. Então coloque a sua vida financeira em ordem, dá a César o que é de César, pague os impostos, ainda que sejam altos, mas paguem certinho, né? Salde todas as suas dívidas, não evite comprar financiado, porque senão quem vai pagar é a sua família. Senão, se você um dia morrer, os problemas vão ser acumulados para a sua família, para os seus filhos. E que talvez eles vão até perecer num momento difícil. Vão até passar fome e necessidade. Então, nós podemos pensar que o problema de Ezequias talvez seja esse, problema financeiro. Outro problema também que talvez nós podemos assim imaginar na vida do rei Ezequias é sua fé. Talvez ele já não orava mais, não meditava mais na palavra do Senhor, porque já até nesse período o orgulho dele, o coração dele foi tomado por esse orgulho, né? Pois não orientava mais os seus filhos no caminho do Senhor. Como nós vimos lá, o que o rei profeta Isaías disse: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por isso que houve aquele resultado com o filho dele Manassés, que quando ele sumiu o trono do pai dele, o trono foi sucessor do pai dele, do rei Ezequias, Manassés, ele teve um pior governo. Ele foi um dos piores reis de toda a história ali, deixando o Judá em decadência. Fez tudo que era o contrário ao pai dele, né? Ele adorou os ídolos, profanou o templo, fez tudo que era o contrário ao pai dele. Por quê? Porque talvez o problema do rei Ezequias fosse esse, de estar afastado do Senhor, de não orar mais. Amém? Então, o que acontece? Precisamos o quê? Precisamos então de um despertamento familiar, de um avivamento familiar. E isso começa o quê? Dentro de um pequeno grupo. E qual é esse pequeno grupo? A nossa própria casa, né? Os nossos filhos, nossa esposa, porque é lá que Deus quer derramar as bênçãos, é dentro do nosso lar. Deus, ele conhece, a nossa família conhece a nós, o que somos dentro de quatro paredes. Porque dentro de quatro paredes, lá fora somos um, e dentro de quatro paredes somos outros.
Então Deus, ele quer tratar a nossa família dentro de quatro paredes, assim como Deus queria tratar de Ezequias e de sua família. Põe em ordem a tua casa, irmão. Então, eu quero dizer, dê um exemplo então de cristianismo aos seus filhos enquanto nós estamos vivos. Vamos ajustar a nossa família no caminho do Senhor, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, a incredulidade também, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavras opostas, né? Quantas incredulidades entram no nosso coração, em vez de nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, muitas vezes nós damos ouvidos a palavras opostas do inimigo, né? E são muitas as palavras opostas. Não somente damos ouvidos, como também nós trazemos para dentro dos nossos lares podridões. Eu já comentei isso, podridões dentro do nosso lar, que seria o que, irmão? Tem muitas coisas que vêm nos contaminar dentro do nosso próprio lar. Não precisa nós sairmos lá fora, não. Dentro do nosso próprio lar. O que é? A televisão, programas indecentes na televisão, novelas, não é? Tudo isso é preocupante para os nossos filhos, irmão. Vivemos numa sociedade moderna através da mídia, né? Isso inclui telenovelas, programação diversos e também filmes e desenhos, jogos, videogames, computadores, né? Tudo isso é usado de forma errada. Então culminou com a degradação da sociedade moderna e favoreceu o quê? A prostituição, a pornografia, a pedofilia, o homossexualismo, sendo que tudo isso vai afetando e contaminando o quê? As nossas crianças, os nossos filhos, os nossos familiares de maneira geral. Então, nós temos que ver tudo isso, meu irmão. Tomar cuidado com essa podridão, né, dentro do nosso lar. Né, essa mídia televisiva e seus programas que promovem o quê? Promovem tudo que é de ruim, tudo que não presta, irmão. Né, pornografia, droga, que nós falamos, né? Já os nossos filhos já assistem durante o dia programas, durante o dia, irmão, sem censura, programas, pornografias e novelas, traições, né? Onde há álcool, onde há drogas, né? Então isso, irmão, gradativamente vai corrompendo a nossa família. E a nossa família seria o maior investimento de uma nação. Eu tenho falado aqui, meu irmão, minha irmã. Então, tudo isso que está entrando em nossos lares, sabe o que acontece? É permissão de nós como pais. É a nossa permissão, se nós não vigiarmos. Né? Se nós não vigiarmos, é a nossa permissão. Então, nós temos que prestar bem atenção, irmão. Então nós estamos terminando aqui. Então desde pequeno os nossos filhos já assistem coisas erradas, coisas que não lhe convêm, né? E se Deus recolher, né? Se Deus nos recolher, como ficam os nossos filhos? Será que vão seguir o caminho do Senhor? Ou as coisas ruins que estão aprendendo aí, que você está ensinando para os seus filhos? Nós podemos meditar nisso. O filho do rei Ezequias, já com 3 anos de idade, ele deveria o que? Ele deveria ensinar a palavra do Senhor, andar nos preceitos do Senhor, orar, cuidar dele, né? Orar por ele, cuidar dele, dar atenção para ele. Não. Aí ele houve o resultado lá na frente do reinado do filho dele, que foi pior. Então, comece o tempo de avivamento na sua casa, meu irmão, minha irmã. Tenha o seu tempo de meditação. Deixa a palavra de Deus ser farta, glórias a Deus, na sua casa. Ela vai produzir fé em vossos corações. Ela vai mostrar o caminho dos seus filhos a seguir, das suas filhas. Pois é preciso, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. É o Senhor que está falando contigo, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Preciso um despertamento familiar. Amém? Glórias a Deus. Talvez o problema também de Ezequias fosse a saúde, meu irmão. Muitas vezes nós abusamos da nossa saúde, bebemos demais, né? Fumamos demais, comemos desordenadamente,
comendo, sendo sedentário. E a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, pois temos que cuidar dele, principalmente esses jovens que vivem aí na extravagância, né? É porque é jovem, eu sou jovem ainda, tenho saúde. Mas é brincar com a saúde, meu irmão, minha irmã, não é? Porque o pior momento de um ataque, de um período de um ataque cardíaco é entre a idade de 40 a 50 anos. Então, nós precisamos o quê? Fazer caminhada, ter um bom exercício, cuidar da alimentação, mudar a nossa alimentação, tira um pouco do sal, tira um pouco do açúcar, né? Façam isso porque os seus filhos precisam de você enquanto você está vivo. Pai, mãe, né? Seus filhos precisam de você. Então, mãe, cuida com saúde do seu corpo. Os regimes que muitas vezes nós fazemos, a mãe, principalmente a mãe, querem fazer um regime, né, para perder peso, né? Acabam com a saúde através desse regime. Muitas vezes é um regime ainda sem orientação médica. Um regime que você muitas vezes liga lá a internet lá e começa a assistir a internet e começa a seguir aquele regime. Irmão, você pode ir magra para o caixão, temos que tomar cuidado. O regime sem orientação médica nós não devemos fazer pela internet. Por isso que existe médico que estuda 8, 9, 10 anos, né? Então é melhor você usar uma roupa muitas vezes larga um pouquinho do que você ir magrinha para o caixão. Isso é vaidade, meu irmão. Se preocupar. Sim, temos que se preocupar com o nosso peso. Na alimentação, tomar cuidado. Então estou falando isso porque tem certas pessoas que entram no regime que nem militar faz, irmão. A pessoa fica igual uma caveira, acaba não tendo saúde, não tem vigor, não tem proteína, a proteína dela fica baixa. E o que acontece? A imunidade é baixa por conta do quê? Por conta da vaidade. Quer fazer um regime? Pode fazer sim, mas faça um regime com orientação médica. E não vá para a internet. Não vá para a internet, porque a internet não tem CRM. Tem que contar com... E sem contar com as plásticas que a mulher muitas vezes ela está fazendo, né? Se preocupa com o corpo, né? Com a vaidade, faz plástica de tudo quanto é forma. Aquela aspiração que é perigoso. Tem pessoas que morrem e muitas vezes elas fazem plástica disso, daquilo, tiram onde não tem, colocam não tem, querem ter um corpo perfeito e muitas vezes morrem até na sala de cirurgia. Que é muitos casos que nós podemos ver, né? Muitos casos por causa da vaidade do corpo, mexer com aquilo que Deus ele criou. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, devemos o quê? Com carinho cuidar, ter zelo. Amém? Não entrar nessa onda de internet aí. Olha que 1 Tessalonicenses fala, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra maravilhosa. Observe que a oração final aqui do apóstolo Paulo, nesse versículo 23, é de que os seus convertidos, de que os irmãos da igreja, de uma forma geral, possam ser inteiramente santificados. Isto é, que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, possa ser apresentado à vontade de Deus, ser aprovado diante da vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele distingue 3 elementos no homem. Né? O homem não foi criado em espírito, alma e corpo. O homem é espírito, possui uma alma, que essa alma habita no corpo. Não é? Então o espírito é iluminado pela fé, informado o quê? Pela graça. E a alma é a vida sensível, ou também a razão. Né? É a razão. É a razão com a graça ou sem a graça. E o corpo material é o templo do Espírito, que Deus opera dentro e fora, santificando todo o seu ser, espírito, alma e corpo,
para a vida do nosso Senhor Jesus. Podemos explicar melhor. A única passagem no Novo Testamento que é a natureza tricotômica, ele fala do corpo, alma e espírito do homem. É mencionado nessas três elementos, nessas três instâncias que instituem uma pessoa: espírito, alma e corpo. Né? Na sua totalidade, ela representa o ser, ela representa uma pessoa. Então o espírito, nós somos feitos espírito. Por quê? Porque ele é iluminado pela fé. Mediante o quê? Mediante a graça. Então ela capacita-nos a entrar em contato com o Espírito de Deus. Então somente o homem que Deus criou, esses três elementos, ar, espírito e corpo. Então nós como espírito temos que ser um homem espiritual. Nós somos feitos para viver em espírito com Deus. Então esse espírito é que nós entramos em contato com o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Então, ele é iluminado pela fé. Porquanto agora a nossa alma, essa é parte do ser. O Espírito desperta na regeneração chamada nossa alma. A nossa alma o quê? Que significa da vida. A nossa alma é que dá vida. O Espírito, alma e o corpo, ela é ligado. O Espírito, alma, ele é ligado. Essas três elementos, eles não podem ser divididos. Elas trabalham em conjunto. Uma depende da outra para viver. Espírito, alma e corpo. Nós somos espírito porque nós temos que buscar ao Senhor Espírito. Andar em espírito. Crer em espírito mediante a fé pela graça. E agora nós possuímos uma alma, porque esse mesmo espírito, ele dá vida para a alma. A alma do homem. O que é alma? Quando se diz alma, significa vida. Olha a alma lá na terra. A alma significa o quê? O nosso ser, a essência pessoal. De pensarmos, de sentirmos, de termos emoções, desejos. É a nossa alma. Se nós dermos um beliscão no nosso corpo, nós sentimos aonde? No espírito? Não, nós sentimos na nossa alma, porque dói. Então, a alma é o que dá vida. Amém? É a razão com a graça, né? É a essência interna viva de uma pessoa, né? De pensar, de agir, de ter as emoções. Então, e aí agora é manifestado no nosso corpo, porque o nosso corpo agora é o templo do Senhor. Essa matéria é o templo do Espírito Santo de Deus. O espírito, alma e corpo, ela tem que ser irrepreensível diante de Deus, irmão. Então, nós terminamos esta mensagem desta forma. Então, nós precisamos ter cuidado, irmão, cuidar do nosso corpo, espírito e alma. Amém? Porque o nosso espírito ele tem que estar preparado diante de Deus para nós buscarmos a face do Senhor. Temos esse contato com Deus somente através do nosso espírito, porquanto nós temos uma alma que habita no corpo. Esta alma possui a vida, significa a vida. Deus nos deu a vida. Ao mesmo tempo que ele soprou o espírito sobre o homem, o Espírito de Deus sobre o homem o fez alma vivente. Olha como ela trabalha em conjunto. Porque Deus ele criou o homem, espírito, alma e corpo. Ele criou o homem, formou o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o que fez? Alma vivente. Então, ele é ligado, irmão. Nós somos a alma que produz a vida, que produz sentimento, emoções, maneira de pensar, toda a nossa personalidade, todo o nosso ser. E esse corpo, porque o homem é espírito, o homem que habita no corpo. Então todo esse ser, toda essa totalidade desse ser, ela dá o nome de pessoa, de indivíduo. Então nós temos que colocar em ordem. Amém? Então aqui nós encerramos essa mensagem nessa tarde maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que todos agora abaixem a cabeça e fechem os seus olhos e nós vamos orar aqui. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, altíssimo e bom Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos ricamente esse momento de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, falando do Teu amor, meditando as Tuas Escrituras Sagradas, porque ela tem nos ensinado bastante, tem aberto os nossos entendimentos, Pai, para o louvor da Tua glória. Aleluia, rogo do Senhor que abra os céus nessa tarde maravilhosa e venha ao nosso encontro, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, Pai, venha ao nosso encontro e abençoa-nos, Senhor, nessa tarde.
Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, meus filhos, meu pai. Está aqui a Denise. Todos eles, ó Pai, que a tua graça esteja derramada sobre nós, Pai. E todos os seus ouvintes que têm aprendido a tua palavra, Pai. O quanto é importante, Pai, nós vivemos uma vida diante da tua presença, Pai, em ordem, Pai. Porque nós aprendemos da vida do rei Ezequias, ó Pai, com tudo que ele tinha, Pai, todos os benefícios que o Senhor tem, aleluia, derramado sobre a vida dele, Pai. O Senhor tem dado honra, tem dado glória, tem dado bens materiais, tem sido um reino próspero, Pai, um governo aprovado diante da tua presença, Senhor. Rei Ezequias, ó Pai, tem feito os grandes maravilhas, tem grandes feitos o Senhor tem feito na vida dele, Pai. Grandes livramento, um livramento do qual o Senhor livrou ele, Pai, dos exércitos inimigos, 185 mil, ó Senhor, o Senhor derrotou, Pai, entregou, aleluia, os inimigos na mão dele, Pai. De maneira que ele avançou o seu reino, Pai. Até a cura, Pai, sobre a vida dele, o Senhor teve misericórdia, porque ele humilhou-se diante da tua presença e o Senhor ouviu a oração dele e o Senhor curou essa enfermidade de morte, Pai. Mas uma coisa, Pai, ele errou, Senhor. Ele falhou, Senhor, de não ouvir a tua voz, não ouvir a voz do profeta Isaías, ó Pai. Ao que o Senhor disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, Pai. Não queremos, ó Pai, ter o mesmo destino que ele, Pai. Porque no reino do rei Ezequias, ó Pai, ele não viu isso, Pai. Realmente ele pensava assim: no meu reino não haverá morte. No meu reino os meus filhos não serão tirados de mim. No meu reino Jerusalém não vai ser destruída. Haverá paz e segurança. Sim, houve sim, Pai amado. No reino dele houve paz e segurança, Pai. Mas isso aconteceu depois de 100 anos, ó Pai. Aleluia, na vida de Manassés, o filho dele, Pai. Então não queremos que aconteça sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre as nossas futuras gerações. Nos ensina agora, nessa tarde, os seus ouvintes, a nossa vida, a colocar a nossa casa em ordem, enquanto podemos, ó Pai. Enquanto estamos em vida, porque quando a morte chegar, nada podemos fazer, ó Pai. Abençoa minha vida, a vida dos teus filhos, ó Pai. Que possamos colocar tudo em nossa ordem, principalmente os preceitos do Senhor, principalmente a palavra do Senhor. Que os ouvintes, ó Pai, agora nessa tarde, possam entrar agora onde eles estejam, Pai, em seus lares, ó Pai. Aleluia, levando a tua palavra, Pai. Colocando um despertamento espiritual, Pai, familiar, glórias a Deus, colocando ali um avivamento espiritual nos familiares, ó Pai. Para que eles venham, aleluia, ler, meditar a sua escritura sagrada, olhar, ensinar aos nossos filhos os caminhos, os preceitos do Senhor, para que eles não venham desviar, ó Pai. Para que eles tenham um futuro, Pai, próspero. Para que eles venham alcançar a vida eterna, que é a salvação, ó Pai. É isso que nós aprendemos nessa tarde. Aprendemos que não podemos ser tomados de orgulho, Pai, porque o orgulho, ele nos separa, Pai. O orgulho muitas vezes nos cega e deixamos de ouvir a sua voz, a tua voz, assim como o rei Ezequias, ó Pai. E também aprendemos, ó Pai, que temos que cuidar dos nossos familiares, temos que comunicar, temos que nos dialogar, temos que amar os nossos familiares, as nossas famílias enquanto estão vivos, enquanto nós estamos vivos, Pai. Porque quando chegam dias maus, Pai, nada podemos fazer, Pai. Quando chegam no leito da enfermidade, morrendo, muitos dos seus filhos já não têm mais seus pais, não têm os seus familiares, ó Pai. E aqueles que têm, muitas vezes estão no leito da enfermidade. Muitas vezes queremos abraçar, queremos amar, e nós não podemos falar porque ele não corresponde com nós, ó Pai. Porque nada podem fazer, Pai. Também aprendemos que nós devemos cuidar da nossa saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cuidar desse templo, desse espírito, desse templo que é o nosso corpo, Pai. E tudo isso nós apresentamos em Tuas mãos, diante da Tua presença, Pai. Glórias a Deus, agradecemos nessa tarde maravilhosa, e aí entregamos essa oração à minha família, os seus ouvintes. Aleluia. Nesse canal tudo se fez novo, Pai. Assim agradecemos, em nome do Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém.